na igreja em São Paulo. Eu e minha esposa já estamos aqui já faz quase 3 semanas, amém? Quê? E 2 edições a mais, amém? Mas é uma alegria e, na verdade, estando aqui no staff, eu só fiquei super animado. Eu estava escutando as boas notícias, eu só comecei a visualizar alguns amigos aqui no staff também. E saber que vocês são os pilares do reino de Deus que vai espalhar para todos os estados aqui no Brasil, amém? Então, eu e a Vá, nós voltamos para o México na quinta-feira, mas tem um certo alívio nos nossos corações de saber que os nossos familiares, nossos amigos que ainda não são discípulos, estão em boas mãos. Sabemos que isso nos enche de muita alegria, amém? Queria agradecer de novo a Vini pela oportunidade, irmão, de poder estar aqui e poder pregar humildemente a palavra de Deus, amém? E pensando em tudo que está acontecendo na igreja aqui em São Paulo, pensei no título junto com o Vini. O Vini me inspirou muito com o título, amém? Mas o título de hoje é simplesmente o milagre da multiplicação. Vamos, Túlio! O milagre da multiplicação. O que nós estamos vendo aqui, olha isso. Na conferência tivemos 12 adições, 9 batismos e 3 restaurações, amém? Amém. E até no dia de hoje a gente teve mais 7 batismos, né? É isso? Ou 6 batismos, uma restauração? Depois da conferência? Depois da conferência, 7 Mais 7 batismos e, se Deus permitir, mais 7 batismos, amém? Tem algum mês com tantas adições assim na igreja de São Paulo? Não. Talvez a igreja de São Paulo está a alguns passos de marcar história com toda a igreja aqui no Brasil. Isso não é incrível, irmãos? Então, pouco tempo de decisões, amém? Como estamos vendo milagres acontecendo. Sem dúvida, esse é o milagre da multiplicação, amém? Tenho só 2 pontos pra gente essa noite. Primeiro ponto, multiplicando grupos pequenos. Multiplicando grupos pequenos. Eu queria perguntar aqui para vocês, porque eu não tive tempo para perguntar isso pro Vini, mas quem aqui está liderando regiões aqui em São Paulo? Quem pediu para levantar a mão rapidinho? Gabriel, Amanda, Caio e Carol e Valdir, Ataíde e Gabi. E tem alguns setores aqui também que estão liderando. E quantos setores tem na igreja? Mais 4. Mais 4 setores. E quem está liderando os setores aqui em São Paulo também? Quem seriam? Lucas, Nani, Lucas. Ok. Qual que é a igreja com mais qual é a região com mais discípulos aqui na igreja? Tem quantos discípulos na Leste? 120. 19. E está dividido em quantos setores? 3 setores. De quantos discípulos cada um? Você sabe? 5. Não, Caio responde depois. Quanto? 25, 30 e 60. 25, 30 e 60. Mais ou menos. Isso? Tá bom. E nas regiões aqui, no máximo, vai chegar o quê? Uns 60 discípulos? 80 sul, 70, mais ou menos. E está dividido em setores também? Sim. Ok. E, geralmente, as regiões e setores vão chegar, um setor vai chegar mais ou menos até 40 ou 50 discípulos. E alguma região vai chegar talvez até 80 discípulos, e aí está dividida em bate-papos. Né? Toda a igreja está dividida em grupos pequenos. Sim. E indo na missão, tem uma escritura, tem várias escrituras que a Bíblia ensina sobre multiplicar grupos pequenos. Mas tem uma delas que eu queria compartilhar com vocês, que tem em 1 de Reis, vamos para lá. Em 1 de Reis. Eu quero, estou animado para pregar algumas convicções que Deus tem ensinado para mim e para Vá ao longo dos anos, amém? Como missionário. E 2 delas, amém? Por isso são 2 pontos, amém? Em 1 de Reis, capítulo 17. Aqui tinha um tempo de seca, ou sequia em espanhol, amém? Um tempo de seca. Elias orou para que não chovesse, não choveu por 3 anos e meio, amém? E olha que interessante aqui no 1 de Reis, capítulo 17. Depois que ele foi alimentado por alguns corvos, Elias ficou tomando água do riacho até que o riacho ficou seco. E aqui no versículo 7 a gente lê, diz, 1 de Reis 17, versículo 7. Fala, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva,
Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para beber? E enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Olha a fé dessa mulher, que incrível. Aqui Deus dá uma mensagem para Elias e fala: Elias, vá para a região de Sidom, de Sarepta de Sidom, e lá, uma região que era populada por gentios, pessoas pagãs, adorando Deus falsos. Vá para essa região e lá você vai encontrar uma viúva que vai dar de comer para você. E olha que lógico foi a promessa de Deus. Você vai num lugar pagão. Nesse lugar pagão, uma mulher naquele tempo não era muito valorizada na sociedade, mas ela era viúva. Não tinha ninguém na sua casa, numa sociedade agrícola, ninguém na sua casa que podia sustentar financeiramente. E num lugar pagão, uma mulher viúva vai dar de comer para você. Que loucura, não? E Elias vai até a cidade e imagina a alegria dele. Nossa, ele encontrou uma mulher, descobriu que era viúva, e imagina a alegria dele enchendo o seu coração. Caramba, exatamente como Deus falou. Não é assim? E não é assim quando a gente estuda a Bíblia, a gente lê algumas promessas, a gente vê se aproximando, ou as circunstâncias se alinhando, a gente vê: nossa, realmente, é exatamente como Deus prometeu, não? E ele chega até essa mulher e fala: nossa, me dá um pouco de água. Ela: água tem um pouquinho. Depois ele falou: mas também me vê um pão na chapa. Me vê um pãozinho também. Ela chegou e simplesmente disse: eu não tenho nada aqui para dar de comer. Eu tenho um pouquinho de trigo, que é para mim, para o meu filho, e depois que a gente fazer a nossa última refeição, vamos morrer. E sabe, olha que loucura. Parecia que a promessa de Deus tinha falhado inicialmente. Parecia: nossa Deus, você falou que uma mulher na cidade, eu vim até aqui, ia me dar de comer, e você me limitou pelos corvos antes. Agora eu fiz exatamente o que você falou, mas nada aconteceu. E talvez na sua região, no seu setor, com 15, 20, 30, 40 discípulos, é assim que você tem visto o crescimento. Eu tenho feito as coisas exatamente como você falou, e nada tem acontecido. Tem sentido assim como discípulo? Sim, fala tudo. Tem sentido que às vezes na região está o mesmo número de discípulos que o mês passado, que há 2 meses atrás, que talvez o ano passado, e parece que: Deus, eu estou fazendo exatamente o que está acontecendo. E olha que Elias, olha qual é a atitude de Elias. No versículo 13, fala: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Eu imagino como seria a história dessa mulher se Elias tivesse se desanimado com o que aparentemente era uma profecia fracassada. Como seria a história para essa mulher? A história seria outra, não? Aqui fala que Elias pregou, profetizou para ela e falou: não tenha medo.
trabalhou no coração dela, até que ela tivesse um pouquinho de fé para fazer o que ele estava pedindo antes. E ela fez e foi exatamente como Deus tinha profetizado no começo. Lembra da promessa de Deus para Elias? Vá para essa cidade e eu vou dar de comer, e Deus fez! Mas não foi como antes de corvos chegaram e deram de comer. Elias teve que trabalhar, Elias teve que profetizar, chamar a existência algo que não existisse, como algo que não existia, como se já existisse. Amém. E sabe, é como eu já falei, eu e a Vá saímos aqui de São Paulo em 2018, fomos lá para Bogotá, Colômbia, bem? E chegando na missão, a missão começou com um grupo de 5 discípulos. Eu, a Vaitza, temos nosso querido irmão e melhor amigo no reino também, Gabriel Espessamilha, amém? Gabriel estava lá com a gente como um fiel escudeiro. E tinha mais um casal de policiais aposentados que estavam junto com a gente. Tinham 2 filhas de 5 anos, uma naquela época de 4 e 5 anos, e uma filha mais velha, que tinha suas coisas aí também. E esse foi o nosso time missionário. Incrível. 3 brasileiros e um casal um pouquinho limitado de tempo e recursos e muitas coisas, também, mas tinha um coração disposto. Esse foi o time missionário para Bogotá em 2019. E quando você chega numa missão, irmãos, antes de ir para lá, tinha uma conversa com o Raul, muitos tempos com o Vini, a gente se animava com escrituras, era incrível, mas a gente lia escrituras de Deus chamando homens e mulheres para fazer grandes coisas. A gente, nossa, a gente está indo para Colômbia, sem dúvida, está visivelmente claro, nossa, que Deus está fazendo algo grandioso. Mas até a gente chegar lá, e chegar com um grupo de 5 pessoas, e olhar um para a cara do outro, e um domingo de manhã, pensando, quem vai fazer a Santa Ceia? O que fez? O que pregou? Quem vai fazer a Santa Ceia? O que pregou? Não temos muitas opções. Quem vai fazer o bem-vindo? O que fez a Santa Ceia? Entende? E o que vai fazer as ofertas é o que cuida das crianças. E tinha criança com um grupo de 5, tinha os 2. 5 crianças. Lembra? Tinha as 2 filhas aí, então aí a gente tinha que pensar nessa logística. Foi muito especial. Foi uma alegria profunda. Mas e chegando lá, eu tenho tempos com Deus junto com a minha amada esposa, e a gente compartilhava fé e nada acontecia, e a gente pensava, nossa, mas não o que está escrito na Bíblia. Nós viemos até aqui, eu não vim até aqui para ficar com um grupo de 5 discípulos, porque não pelo meu ego, mas pelo que a Bíblia diz. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que onde eu colocar os pés, Deus vai dar a terra. Isso mesmo. Ou esse livro aqui é uma mentira, ou Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Eu pensei, sem dúvida, Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Eu pensei, nossa, e cada vez que passava semanas, a gente não via o grupo crescendo, via uma indignação. E não é uma indignação por insegurança, nossa, o que vai ser do meu valor, caramba, eu não me sinto apto, será que eu posso, será que eu não posso? Não, isso é ridículo. Eu sei que ninguém aqui no estado está lutando com isso, amém? Ninguém aqui vai ter pensamentos inseguros. Essa é para uma pregação para outro tempo, amém? Para pessoas que querem amadurecer, todo mundo aqui já somos maduros na fé, amém? Eu sei que você não está aqui pelo seu ego, porque você é muito inseguro, você quer dar fruto para se sentir bem, eu sei que não é o seu problema, amém? Eu sei que todos tiramos a nossa confiança da palavra de Deus, amém? Assumindo isso, amém? Assumindo espiritualidade de todos nós, amém? Eu pensava, nossa, caramba, eu tô lendo as promessas, mas eu vejo uma certa barreira, uma distância aí, porque fala tantas coisas incríveis, e eu olhava um grupo de 5, Deus, tem alguma coisa errada aqui. A Bíblia fala que muitas parábolas do seu reino, que é uma árvore, vai crescer, suas ramas vai criar sombra para as outras árvores, as outras nações, e um grupo de 5, e que vai permanecer assim, isso é ridículo! E o que fizemos, essa escritura ajudou muito o nosso coração a entender que a Bíblia sim tem muitas promessas para nós, e tinha para nós, sem dúvida, mas Deus ia cumprir essas promessas por meio da nossa pregação. Amém. Por meio da nossa
fé, assim como foi Elias, a gente tinha que pregar as promessas, chamar as promessas à existência. E não esperar que as promessas iam, nossa, em algum momento os corvos vão vir, vão me alimentar, em algum momento as coisas vão mudar, em algum momento pessoas vão se levantar, em algum momento pessoas vão mandar mensagem, eu quero ser batizado, eu quero estudar a Bíblia. Em algum momento as coisas vão mudar. Teve que tomar uma decisão, assim como Elias. A promessa de Deus não falhou. Deus, antes de ensinar a mulher, Deus estava ensinando para Elias até a fé de pregar no coração dessa mulher, e era isso que Deus estava chamando a gente fazer em Bogotá. Via Bogotá como essa mulher negativa. Eu via assim, como essa mulher negativa. Nós chegamos aí como para ver um milagre, e as pessoas em Bogotá estão cheias de sem fé, falta negativas, estão desanimadas, e eu tenho que pregar fé às pessoas, para que eu possa ver as promessas, os milagres que Deus prometeu desde o começo. E começamos sem dúvida com 5 discípulos, nosso time missionário The Dream Team, amém? Aí, o time dos sonhos em 2019. Depois Deus mandou uma incrível irmã aqui da igreja em São Paulo, Amanda Espessamilha, amém? Sem dúvida foi incrível. Amanda, o Gabriel, quando eu penso neles, são os pilares da igreja em Bogotá, Colômbia. A igreja não seria o que é hoje se não fosse pela sua fé, o seu suor, o seu sangue, tudo que foi derramado lá em terras estrangeiras. Eu agradeço muito, irmãos, por toda a fé de vocês, de um lugar desconhecido, junto com a gente também, e sofrer junto também, foi incrível. Mas nos alegrar também com todas as vitórias de Deus, amém? Amém. Começamos com 5 discípulos, amém? Terminamos um ano com 25 discípulos. Amém. Pela graça de Deus, nossa, que legal! 25, mas ainda 25. Entende? Incrível, são os 25 almas. Incrível. Mas é difícil, se você realmente acredita na Bíblia, você não vai. 25 é incrível, mas Deus quer chegar às nações. Deus quer chegar às nações. Isso não é uma igreja evangélica religiosa que se contenta com um pouquinho. Ai, nosso grupinho de 40, agora vamos parar de crescer e vamos focar em coisas administrativas para cuidar. Temos que cuidar. Não dá. Os perdidos não estão esperando você cuidar de coisas administrativas. Não. Você tomar a lição de fé, sair, evangelizar e fazer discípulos. E as necessidades com o tempo vão resolver. O mundo não vai ser evangelizado. Vamos focar em todas as necessidades. Nunca o mundo vai ser evangelizado assim. A grande comissão não vão e cuidem das necessidades, vão e façam discípulos. E com o tempo as necessidades vão ser cuidadas. Eu vi 25, incrível, 2000 foi mais ou menos um bom ano. Podia ser melhor, sem dúvida, de 5 para 25 podia ser muito melhor. Em 2000, depois do ano de 2020, janeiro de 2021, começou a pandemia, a quarentena em 2020. Então aí mudou um pouquinho as coisas aí. Mas ainda assim a promessa de Deus sigue viva, amém? Amém. Mas a gente cresceu, não foi tão bom como o primeiro ano. Crescemos de 25 para 34 discípulos na pandemia. Eu falei, nossa, crescemos mais com 5 discípulos que agora com 25. Então tem algo errado aí. Se todo discípulo é um obreiro, é um trabalhador, como que com mais discípulos vai crescer menos quando você tinha menos discípulos na igreja? Sem dúvida tinha pecado aí, e o pecado começava comigo. Tinha algo no coração que Deus estava me chamando a arrependimento. Tomei a decisão, sem dúvida, permiti que na quarentena eu comecei a ver as promessas de Deus, adaptei um pouco para o que era mais lógico. Mas Deus, você entende? E a Sarepta é uma região de pagãos, uma viúva, você entende que na quarentena não é bem assim. Não vai ter como crescer como antes. E sem dúvida foi o meu pecado, de não acreditar nas promessas de Deus e permitir que a realidade mudasse a minha perspectiva da Bíblia. Tomei a decisão de me arrepender e chamei toda a igreja a se arrepender. Em 2021, começamos com 34 discípulos. Quando saímos para o México, que foi no ano seguinte, saímos, a igreja tinha 70 discípulos, amém? Aprendi isso, nossa, Deus permitiu tantas provas com grupos pequenos, tanta coisa que parece ilógica, parece absurda, como crescer, como olhando para o meu setor de 30, 40, e a Bíblia fala de mudar as nações,
parece ter uma distância aí entre o que eu estou vivendo entre as promessas de Deus. Não. A única distância que tem é do seu coração com a Bíblia. Uau. Que tanto você acredita na Bíblia? Isso que eu pergunto para as pessoas. Tudo depende de que tanto você acredita nas Escrituras. Porque, assim como Elias, não se desanimou com o fracasso inicial. Não se desanimou que a promessa não ia vir de maneira instantânea de repente. Ele tinha que trabalhar com isso. Ele teve que perseverar com isso. E Deus abençoou. E no México, chegamos no México e tinha 19 universitários. 6 deles estavam sendo restaurados. Então, contando que já foram restaurados, são 19. Amém? E os que estavam aí, senão, aí seria, conta aí, 19 menos 6, os de matemática, 11. 13 discípulos. Chegamos aí, e não estou falando de mim, irmãos, não é nossa cultura, vai que vocês fizeram, não. É o que qualquer pessoa pode fazer. Se acredita profundamente na palavra de Deus. Não tem nenhuma diferença, não tem um talento, não tem, sinceramente, irmãos. Eu me batizei aqui, eu estava ao lado das pessoas mais talentosas que eu conheci na minha vida, eu estava do lado do Danilo, do Vini. Falava, nossa, tem tantos, acho que eu tenho um talento. Eu via eles e falava, nossa, eu tenho um talento. O meu talento é perseverar. Eu olhava para ele organizando uma conferência e, nossa, parecia falando as coisas com o Danilo e com o Vini, e a maneira que eles pensavam, eu estava assim, boiando total. Nossa, velho, interessante, olha quanta coisa tem que fazer, né? Eu só terminava, vamos orar. Terminava a gente no 3 conferência. 3, 2, conferência. Não fazia nada, assim. Ajudava com apoio moral, com orações, e falava, vamos lá, Vini, vamos lá, irmão, faz o vídeo, você consegue fazer o vídeo. Teve um dia que o Vini me pediu um conselho para fazer o vídeo da conferência, lembra? Quando eu estava morando na sua casa. Foi tão bom o conselho que ninguém lembra. Eu acho que nem foi um conselho, ele só perguntou, mano, olha essa música, você usou essa música ou aquela? E aí eu te sugeri uma música que você usou. Incrível. Eu me senti realizado. Assim. Nossa, se não fosse por mim, eu que seria da igreja de São Paulo. Que bom que a igreja me tem aqui. Quando eu vi mudar para Bogotá, eu falei, nossa, eles vão perder alguém. Vai fazer uma falta. Mas sabe, eu vi, nossa, tantas pessoas talentosas assim, e fazendo coisas incríveis, mas eu falo, eu tenho um talento pelo menos. Uma coisa assim eu tenho, meu talento é perseverar. Isso sim eu vou fazer, isso eu faço. Eu quero fazer bem. Se eu sou um discípulo de Jesus, eu não vou mexer amizades no mundo para fazer parte de um grupo de amigos. Entende? Se é isso eu volto. Se ao invés de vir para o devocional e só contentar com o que a gente tem de amizades, assim, se é isso eu volto. O que me fez ser discípulo primeiro foi a cruz de Cristo. O sacrifício que Deus, Jesus não colocou limites para a minha vida, não colocou barreiras. Quem sou eu para colocar limites no que eu posso fazer com Deus? Se Ele não colocou limites. Eu também falei, nossa, uma coisa assim eu vou ter claro. Eu vou perseverar com Deus. E tudo que eles estão fazendo, eu acredito que eu posso fazer a mesma coisa. Porque eles estão seguindo o mesmo livro que eu estou seguindo. Então, qual que é a diferença do que o Danilo e o Vini fazendo coisas incríveis? Por que eu não posso fazer também com Deus? Se a gente tem o mesmo Espírito Santo, se a gente tem a mesma palavra. Eu falei, é isso mesmo. É isso mesmo, amém? E Deus abençoa, amém? Mas eu quero animar, irmãos. Imagina se você sai daqui entendendo, mudando a perspectiva que você tem do grupo pequeno que você está. Na sua região, no seu setor, eu quero perguntar, você tem se conformado com a quantidade de discípulos que tem aí? Porque, somos 80 já. Pô, 80, legal. Nunca se compare com você mesmo. Nunca se compare com você mesmo no ano passado. Se compare com o padrão da palavra de Deus. Eu não consigo ler na Bíblia onde começa um grupo pequeno e permanece pequeno. Porque eu vejo a Bíblia que sempre começa pequeno como uma semente. Mas com o tempo está se transformando em algo revolucionário, que sem dúvida está mudando nações. Como mudar um grupo pequeno? Se você muda.
Se você muda, Prega, irmão. Vamos. tudo começa com você. Isso. Eu quero te animar a tomar a mesma decisão que eu tomei com Deus. Toma a decisão de não duvidar Amém. das promessas de Deus. Não duvidar. Seja por mais ilógica que possam parecer as promessas de Deus, por mais absurda que possa parecer, deixa o seu medo e insegurança de lado. Deixa quem você é, a sua personalidade, o seu ego de lado. E simplesmente acredita no que está dizendo a palavra de Deus. E prega isso, que aí você vai ver um milagre incrível acontecendo na sua região. Segundo ponto, falamos sobre multiplicar grupos pequenos. Segundo ponto, multiplicando líderes. Uau! Que tão importantes são os líderes aos olhos de Deus? Essa é a pergunta, né? Que tão importantes são os líderes? Nossa, boa pergunta, obrigado. Vamos ler em Números capítulo 27. Por que o Vini está falando de líderes todo o tempo e pregando sobre ser líder nossa, caramba! Por que estamos aqui no staff, amém? Nossa, segunda-feira à noite, eu saí do trabalho, vim pra cá, no dia não sei, está fazendo qualquer outra coisa, mas que tão importante é ser um líder aos olhos de Deus. Fala tudo. É em Números. Números 27. Deixa eu ver quanto tempo foi aqui para... nossa, vamos lá. Me emocionei no primeiro ponto, vamos lá. Números 27, versículo 12. Números 27, versículo 12. Chegaram todos aí? Aqui a Bíblia diz: Então o Senhor disse a Moisés: Suba esse monte da serra de Abarim e veja a terra que deu aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas, o exército dizia: Vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar a minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, o exército dizia: Moisés disse ao Senhor. Aqui é quando Deus está anunciando para Moisés que Moisés está prestes a ascender aos céus. Olha isso, os últimos momentos da vida de Moisés. No versículo 15 fala: Moisés disse ao Senhor que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um nome como líder dessa comunidade, para conduzi-lo em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Versículo 22. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Eu não sei se você acabou de entender o que você acabou de ler. Aqui é a primeira vez que a gente vê na Bíblia a frase ovelha sem pastor. Muitos, quando pensam em ovelha sem pastor, pensam em Mateus 9, né? Quando Jesus viu as multidões e falou: Nossa, são como ovelhas sem pastor. Aí se referia aos perdidos. Aqui se referia ao povo de Israel, ao povo de Deus. Olha isso. E a Bíblia diz: quando Deus está chamando a Moisés a ascender aos céus, olha isso, que ele não vai entrar na terra pelo seu pecado, a terra prometida, mas que ele está pronto a voltar aos seus antepassados. Moisés tem uma preocupação. Ele fala: Deus, por favor, designe um líder, e quando eu for, possa ter um líder aqui para conduzir o seu povo em batalha, e que eles não fiquem como ovelhas sem pastor. Olha a preocupação de Moisés por um líder em Israel. Essa é a preocupação que você tem por líderes no reino de Deus? Prega, irmão. Ele falou: Nossa Deus, o Senhor vai me levar, mas que alguém fique. Algum líder precisa ficar. Porque caso contrário, os israelitas não vão mais estar lutando na batalha. E também vão estar como ovelhas sem pastor. Sabe, aqui tem um princípio espiritual. Isso é algo que, se você não acredita, você tem que mudar somente agora, porque é a palavra de Deus. Ali a gente traz uma mentalidade religiosa para o reino de Deus. É como: Deus faz tudo, não tem um fator humano. Qualquer coisa que eu faça, eu deixo de fazer. Não necessariamente vai influenciar na vida de outras pessoas. Falsa doutrina.
falsa doutrina. Não é uma interpretação interessante, pessoal. Não é uma interpretação bonita. É verdade. E a Bíblia diz: sem um liderazgo humano, as ovelhas de Deus vão se desviar. Uau. Sem uma liderança humana, as ovelhas, o povo de Israel, não vai lutar as batalhas e vão lutar como ovelhas sem pastor. Sabe, irmãos, por isso estamos aqui no staff. Eu quero acreditar que você está aqui por isso. Quando fala de liderança, eu quero acreditar, assumir que você está tendo olhos puros espirituais por isso. Ser líder não é glória própria. Ser líder não é glória. Ser líder é temor a Deus. Ser líder é temor a Deus. Por quê? Pela responsabilidade de ter tantas pessoas baixo a sua liderança. Assim que eu vejo liderança. Liderança é temor a Deus. Quando me mandaram ir a Bogotá e depois a México para liderar um grupo, eu não vejo, eu vou liderar, vou dar direções, eu vejo, nossa, que responsabilidade. Eu não vou pecar com insegurança, com medo, egoísmo, talvez outra pessoa como Moisés no começo, não. Eu vou, claro que eu vou. Mas que responsabilidade. Quando eu penso em liderança, eu penso em temer a Deus. Porque se trata de todas as pessoas que estão baixo a sua liderança. Sabe? Muitos aqui precisam crescer em convicção em como Deus trabalha. Deus trabalha por meio de líderes humanos. Assim que Deus escolhe. Isso é incrível, irmãos. Mas qual que é a expectativa de todo bom líder como Moisés? Se eu for, quem vai estar aqui no meu lugar? Quem vai estar aqui no meu lugar? E sabe, isso que nós acreditamos muito, nós acreditamos, a gente tem essa convicção nos corações, mas se você vê nos tempos mais escuros do Antigo Testamento, o livro de Juízes, o nome justamente fala o problema daí, não tinham juízes, faltavam líderes. Não sei se vocês conhecem o livro de Juízes, mas quando o povo de Deus entrava em pecado, vinha um líder, trazia paz para o povo de Israel por um tempo, até que o líder morresse. E aí o povo de Deus voltava a cometer as mesmas práticas e voltar a ser idólatras. Mas se você vê no Novo Testamento, quando os líderes eram martirizados, eles não voltavam a ser idólatras. Quando os líderes do Novo Testamento eram martirizados, eles pregavam a palavra por onde iam. Qual que é a diferença? E esse eu quero focar nesse ponto. Como multiplicar líderes? Multiplicar líderes vem para você construir a cultura correta. Uau. Muito bom. Eu acredito que no tempo de Juízes vinha um juiz a cada 30, 40 anos, focava no correto, mas não levantava outros juízes com eles. Quando você prega a cultura correta, sabe como você sabe se a cultura é correta? Se você não está na igreja, a igreja segue batizando. Isso que é a cultura correta. Como não é o tempo de Juízes, se você não está, todo o povo volta a ser idólatra, mas é o tempo do Novo Testamento. Se você não está martirizado, morre, não está ou está ausente, a igreja segue crescendo. Isso não é incrível? Sabe, isso que focamos lá na igreja em Bogotá. Chegamos em Bogotá, eu e a Vaita fizemos uma oração. Muitas orações, amém? Mas uma das orações foi que a igreja em Bogotá fosse conhecida como a igreja em Tessalônica, como a igreja modelo para Macedônia e Acaia. A igreja modelo para todo o movimento. Em quê? Em união. E nós começamos a orar por isso. Vimos a igreja primitiva, Atos 2, o nível de união que eles tinham, e oramos: Deus, que a igreja em Bogotá, por favor, seja conhecida pela sua união, pelo amor entre os discípulos. Essa foi o começo de tudo. E oramos por isso todos os dias. Depois que oramos por isso, não só oramos todos os dias, eu pregava o amor e a união de Atos 2. Em todos os cultos de semana eu estava pregando Atos 2. Tinha 5 pessoas, Atos 2. 3.000 foram batizados. Imagina 3.000 em Bogotá, que incrível, todas 5 pessoas olhando assim, uau. Sem nenhum convidado no culto olhando assim, uau, tá perto. Mas não importa, eu seguia pregando isso. Vamos, irmão. Chegava no devocional, Atos 2. Olha o nível de união que ele tinha, mas agora já não tinha 5 discípulos, tinham 7. 5 discípulos e 2 convidados. Vamos? Incrível, não? Chegava no domingo, tinha 6, um convidado não ia. Tudo bem. Chegava no domingo, pregava Atos 2. Olha o nível de união que eles tinham.
e pregava o ideal semana tras semana. Muito bom, Túlio. E todas as pessoas que estavam sendo batizadas, começou uma amizade entre os discípulos, que sem dúvida, até hoje, os discípulos de Bogotá são todos os meus melhores amigos no reino. Estava batizando os melhores amigos. E eu falava para eles, eu falei, meu, eu deixei tudo. Não estou falando para eles, mas eu deixei tudo, eu deixei amigos, tudo. Eu só tenho você aqui. Eu falava para cada discípulo, eu só tenho você. Não tenho mais nada. Eu olhava no olho de cada pessoa que estava estudando a Bíblia, era batizada, eu falei, essa é a verdade. Tenho família física, tenho amigos lá, mas eu deixei tudo. Você é o mais perto que eu tenho de família. E eu era muito vulnerável. Eu falei, eu preciso de você. Não é a minha igreja, não é o meu reino, é a igreja que Jesus comprou com o seu sangue. E esse nível de amor começou a ser transmitido. O que era batizado agarrava esse coração. Depois, mais batismos agarravam esse coração. E depois de 20, 30, 40, 50, quando a igreja chegou a 70, a gente tinha um staff, o staff era 50 discípulos, o staff. Mais da metade. Imagina a igreja que tem 300, imagina do nada 170, 180 pessoas aqui no staff. Esse era em proporção o staff lá de Bogotá. E começou a criar um ambiente tão incrível de amor, de tanta amizade, que eu não levantava as pessoas. Quem levantava era a própria cultura. A própria cultura da igreja acabava animando os discípulos a querer ter ambições para Deus. E muitos queriam liderar bate-papo, queriam fazer coisas. Essa ambição veio, e não que necessariamente eu estava aí, ainda que eu estava aí, mas quem estava levantando eles era Deus por meio da cultura que Ele estava criando no reino de Deus. Isso que fizemos lá no México. Chegamos no México, a mesma coisa. De 19, 13, aí não tinha nenhum líder de bate-papo. Eu falei, beleza, vamos mudar isso. Vamos ter agora 3 bate-papos. Eu e a Vaísa, a gente vai liderar um, e por um mês, eu e a Vaísa, a gente vai fazer todos os bate-papos. Então a gente separou 3 bate-papos lá no UNAM, e eu vou liderar segunda-feira o meu bate-papo, terça eu vou fazer o seu bate-papo, e quarta eu vou fazer o seu bate-papo. Porque ninguém sabia fazer. Eu nunca posso corrigir alguém se não foi ensinado antes. Sim. E aí tive que aprender. Falei, então eu vou fazer por um mês todos os bate-papos. E assim foi por um mês e um pouquinho, depois agora você já sabe, agora vocês vão fazer. Mas aí veio uma cultura de amor, também de amizade, e agora, olha isso, com 54 discípulos, temos mais de 8 bate-papos no Ministério Universitário. E cada um dos 8 bate-papos tem um casal de mão direita, que vão começar a liderar bate-papos nas próximas 2 meses. Então nosso plano é em 2 meses, de 8 bate-papos ir para 16 bate-papos. Esse é o plano. E o que está levantando eles? Eu não estou aqui, olha isso, eu e a Vaísa já está aqui 3 semanas. E o Ministério Universitário tem sido frutífero todas as semanas. E se Deus permitir, essa semana tem 8 universitários que podem ser batizados. Amém? O que eu tenho feito lá? Quase nada, eu estou aqui. Amém? Mas esse é o ponto, o foco é criar a cultura correta. Tem irmãos que estão correndo atrás, eu tenho que estar em tudo, eu tenho que estar envolvido em tudo, eu tenho que fazer. Você tem que focar em criar a cultura correta. Porque com a cultura correta, você não vai viver tempos de juízes, onde você não está e o povo é idólatra. Você vai viver tempos da igreja primitiva, você não está e eles saem compartilhando a fé loucamente. Não é incrível isso? E me animou muito que lá em Bogotá, Deus permitiu sair uma igreja relativamente pequena, de 70 discípulos. O que uma igreja de 70 pode fazer? Algumas regiões têm mais de 70. Mas o que uma igreja jovem, os discípulos tinham no máximo 3 anos na fé, não passava disso, 2 anos e meio, 3 anos no máximo. O que uma igreja assim pode fazer? Eu te falo. Lá em Bogotá tem um casal que se chama Manuel e Alejandra Turion. Eu, Vaísa, permitiu estudar a Bíblia com eles, se batizaram, se casaram, foram comissionados para o México e agora estão como missionários em Mendoza, Argentina, amém? Outro universitário que saiu lá do México, chamado Davi Sebastião, ele com 3 meses na fé, aceitou chamar de como missionário lá no México. Foi no México, está 1 ano e meio lá, conseguiu uma namorada mexicana, amém? Está praticamente liderando um ministério universitário super talentoso e está vivendo os planos de Deus para a sua vida. Outro irmão, Davi Trujillo, Miguel Ángel e Valéria, que também estudamos a Bíblia com eles. Deus permitiu eles estarem lá em Quito, Equador, com um time missionário.
Deus permitiu uma outra irmã lá da igreja de Bogotá ser enviada como missionária para Tbilisi, Georgia. De novo que eu falei, eu não sei nem onde é isso, mas eu sei que é frio, amém? Mas, e todos com menos de 2 anos na fé. Menos de 2 anos na fé. Olha que incrível. E sem falar dos líderes nacionais que estão lá na Colômbia, estão em Bogotá, que tem mais, a igreja agora tem 100 discípulos, ou 105, mas está cheio de líderes de bate-papo. Temos Steven Andy que está liderando o Ministério Universitário, Andrés e Jess que estão liderando os solteiros, Duvernay, que Deus me permitiu estudar. Duvernay? Você conhece o Duvernay? Ah, ele veio! Olha isso, ele estudou a Bíblia por 2 anos, depois deixou. E no domingo que eu e a Vaíta, a gente estava tendo o nosso culto de despedida, a Silfane veio no culto, sua esposa. A gente estudou a Bíblia com os dois. A Silfane veio no culto e eu falei, nossa, e onde está o Duvernay? Ela olhou para mim, meio com vergonha, e falou, ele está lá embaixo e não quer subir. Ele está me esperando para eu possa descer e ir embora. Eu falei, nossa, mas é a nossa despedida, a gente vai numa pizzaria agora, deixa eu falar com ele. Eu desci com ela e ele estava na moto assim. Quando ele me viu, ele me olhou com uma cara de, o que esse cara está vindo fazer aqui? Eu comecei lá, ele me olhou com uma cara meio super arrogante assim. Eu cheguei, ei, Duvernay, como ele está? Bem, falei, cara, que legal te ver. Sabe, como você negando um pouquinho aí. Estava me ligando muito, aí ela, não, cara, eu queria te ver. O amor cobre muitas ofensas também. Eu falei, Duvernay, caramba, olha que legal, no culto de despedida. Entende? Tipo, ela quase me ama. A gente vai para uma pizzaria agora, vamos junto ali. Nossa, beleza, vamos. Aceitou ir na pizzaria, a gente passou tempo basicamente com eles em toda a noite jantando. Chegou um ponto que ele falou, eu estou tão feliz que você me convidou para estar aqui. Eu estava bem orgulhoso, não queria ver ninguém, mas eu vejo que é um plano de Deus. E eu falei, Duvernay, foi uma resposta de Deus que a gente se viu, que a gente vai viajar amanhã. E eu quero escutar boas notícias de você quando chegar lá no México, mas eu quero te dar um desafio, que você estude a Bíblia hoje mesmo, que você tome a decisão de ser batizado que você não tomou antes. Quando eu cheguei no México, eu descobri que 2 semanas depois, o Duvernay estudou a Bíblia, foi batizado, e agora o Duvernay é o integral da igreja, amém? Olha, um grupo pequeno, acho que deu meu tempo já. Um grupo pequeno com a cultura correta pode mudar nações, amém? Eu quero animar, irmãos, multiplicando líderes. Vamos entender essas 2 coisas hoje, tomar a decisão que eu ou você nós somos a solução, amém? Como crescer grupos pequenos, tudo começa com a sua perspectiva de como você vê grupos pequenos. Se você vê para se conformar e acreditar que a Bíblia não é real, as promessas são reais, que a vida de Deus para você é viver num grupo de discípulos de 10, 15, 20, 30 e morrer aí, você precisa se arrepender, porque o problema não é as promessas de Deus, o problema é a sua fé. E Deus quer te ensinar você a mudar seu coração e trabalhar para você receber a promessa que Deus prometeu no início. E multiplicando líderes, a chave está não você estar envolvido em todas as coisas, mas você focar em criar a cultura correta. Cultura de ânimo, de evangelismo, de pureza, e o próprio ambiente vai levantar líderes para a glória de Deus. Fazendo isso, irmãos, sem dúvida, vamos ver um milagre da multiplicação. Para Deus seja a glória. Amém.